Olá! Mais um princípio de hoje para nós vivermos e aprofundarmos nas nossas vidas aquilo que precisamos trazer para nosso crescimento pessoal, profissional, espiritual, em seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Pois bem, vamos lá para o princípio de hoje? O princípio de hoje fala sobre o princípio da cura. Mas isso eu pensei que era algo que Deus me dá, é algo que eu tenho que agir para acontecer. Todos os princípios aqui que eu trago são ações que precisamos viver para acontecer isso dentro de nós. E o da cura não é diferente. Deus nos cura, vejamos isso na palavra do Salmo de hoje. Hoje vai ser um Salmo. Mas o princípio da cura nos dá essa clareza de trazer para nós, pela graça de Deus, a cura. Vamos ver isto para nós hoje? Aqui no Salmo 147, no versículo 3, fala assim: Ele cura os que têm o coração ferido e cuida-lhes das chagas. Deus cura quem tem o coração ferido. Mas essa cura que Deus faz, ela não é sozinha, ela precisa de mim e de você. Por quê? Você já talvez não ficou sabendo em relação a isso, né? É uma coisa que os médicos não nos contam. Está doente, vai lá e toma um medicamento. É a direção dos médicos. Mas o nosso corpo ele foi criado por Deus, sabemos disso, vimos isso lá em Gênesis. Tem um dos princípios que eu falo sobre isso. Nosso corpo foi criado por Deus. Deus criou o nosso corpo para ele se curar. Você já sabia disso? Um dia eu fiquei doente, eu digo para você isso, mas digo, isso requer muito cuidado. Não faça isso sem conhecer, não é bom. Mas um dia, conhecendo essa área, aprofundando, eu experimentei na minha vida isto. Estava com febre, 39 de febre. E aí eu fiquei, não vou tomar medicamento, vou deixar o meu corpo mesmo se curar. O que acontece? Toda febre é uma infecção interna de algo. É uma ferida, é uma infecção interna. Né? Eu não estou falando de ferida exposta ali na pele. Estou falando de ferida interna. É algum membro, algum órgão que não está bem. E aí ele vai expirir a febre por não estar bem, né? Por alguma infecção. E para ele se curar, o que acontece? O corpo, ele esquenta. Por quê? Porque para você purificar uma água, se você ferve ela purifica. Se você tira as bactérias, é a mesma coisa no nosso corpo. Ele esquenta para expelir aquela infecção para fora. E ele vai esquentar. Né? Se correr, a gente corre o risco de, dependendo de uma quantia de temperatura muito alta, a gente ter uma convulsão. Por isso que exige muito cuidado para se fazer isto. E aí, eu fiz isto, né? Tem alguns médicos que indicam isso, mas é raríssimo. Chegou a 40 graus, toma um banho. Por quê? Porque você vai esfriar para não esquentar demais o corpo, porque senão vai vir a convulsão. E aí eu fiz isso. Depois de 3 dias, cheguei a 40, 39, 40, 39, 40... Depois de 3 dias, o meu corpo foi se normalizando a infecção interna. Ele por si só se curou.
E quando Deus, daqui na palavra, nesse salmo diz, Ele cura, Deus faz a cura acontecer, Ele dá a cura. Isso, antes de nos criar, já nos foi dado a cura, porque o nosso corpo já é próprio para isso. Mas a cura que eu estou falando aqui do corpo, ela também é espiritual, pessoal, profissional, da alma, né? Ela é. E viver este princípio nos dá a clareza desse autoconhecimento dentro de nós. Gente, observe no seu dia a dia onde você precisa de cura. Lisandra, eu preciso de cura da minha alma, que eu sinto uma sequidão muito seca. Da minha espiritualidade para com Deus, muito seca. Preciso de cura do meu câncer, né? Não faça isso que eu fiz, eu falei do início. Isso exige um conhecimento. Não é assim, então eu estou com câncer, eu vou deixar meu corpo se curar. Existe um procedimento aí. Né? Pode haver essa situação e dessa cura. Né? E tem situações e aos extremos que não tem um caminho para se trilhar para chegar nisto. Mas observe. Autoconhecimento, se conhecer. E depois desse autoconhecimento, de se conhecer, olhar qual situação que eu preciso de cura. Liste isto para dentro de você e comece a dizer com palavras: em Deus eu sou curada, com Deus eu sou curada. O seu dizer automaticamente vai lhe proporcionar a viver este princípio tão afinado dentro de si que a cura vai se acontecendo. Maravilha! Um show de bola! Até a próximo princípio.